Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar então esse artigo que fala autoprodução e GD, desafios e oportunidades na transição energética. Bom, antes de começar, pessoal, lembrando aqui nos links da descrição do vídeo, temos aqui o nosso grupo de networking do WhatsApp, também temos nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia, então deem uma olhadinha aqui nos links na descrição, tá bom? Bom, começando então, na questão de oportunidades e desafios. Primeiro, a autoprodução ela é bem diferente da micro e mini geração distribuída. Então, eu já vou contextualizar rapidamente aqui para entender ali por que uma tem certo desafio, a outra não tem o mesmo desafio, né? Vamos lá. Autoprodução, você não tem limitação geográfica. Então, você pode, por exemplo, gerar a energia, vamos supor, lá no norte do país e consumir essa energia no sul do país. Tá? Então, não existe limitação geográfica. Qual é o desafio disso? O desafio justamente é você lidar com a diferença de preços do submercado. Por quê? Na autoprodução, você não tem uma terceira parte que faz compensação, que tem créditos, ninguém contabiliza para você. Então você faz a contabilização direto em dinheiro. Então, quando você injeta a energia na rede, a contabilização é feita usando o mercado de curto prazo. Então, se você injeta no mesmo submercado, o que acaba acontecendo? Vamos supor que você injeta a energia e o valor está em R$ 70 o megawatt-hora. Você injetou, então, 1 megawatt-hora. Então, você tem um saldo de R$ 70 por megawatt-hora, você tem um saldo de R$ 70. Né? Agora, se você tem uma unidade de carga no mesmo local, no mesmo submercado, quando você consome a energia na rede a partir do mercado de curto prazo, você tem um débito agora, né? E se você consome 1 megawatt-hora, você tem um débito, então, de R$ 70. Né? Só que como você tem o crédito em dinheiro de R$ 70 e você tem o débito, basicamente vai dar 0 a 0. Mas quando você tem submercados diferentes, por exemplo, eu injeto a energia no submercado norte e consumo no submercado sul. Se o preço da energia é maior no sul e eu preciso absorver 1 megawatt-hora, vamos supor que o preço seja R$ 80, e do outro lado eu injetei na rede e o preço era 70, então eu tenho um saldo de R$ 70 e um débito de 80, ou seja, eu vou ter uma diferença a pagar, ou melhor, a liquidar, porque é mercado de curto prazo, de R$ 10 para cada megawatt-hora então consumido. Entenderam? Então esse é o desafio. Na autoprodução você tem uma não limitação geográfica, mas por consequência, ou seja, causa e consequência, você tem então uma exposição maior aos mercados. Então você precisa, de fato, ou ter um gestor de energia, ou então você saber fazer a gestão. Na micro e mini geração distribuída é diferente. Quando você injeta a energia na rede, a distribuidora ela vai, entre aspas, guardar isso para você. Por que eu coloco entre aspas? Porque uma vez que a energia é injetada na rede, essa energia ela é usada, não tem como guardar em algum lugar. No Brasil nós não temos ainda o sistema de armazenamento distribuído. Então não tem como eu pagar uma terceira parte para guardar. Então a distribuidora ela faz um balanço contábil. Então você tem agora um saldo e ela vai guardar isso por 60 meses conforme a regulação do setor. Lei 14.300, resoluções da ANEEL, por aí vai, certo? Então, como a distribuidora é ela que faz a contabilidade, não tem como você agora usar os créditos de energia em outra distribuidora de energia. Por quê? Porque você, na verdade, quando você injeta na rede, é como se você tivesse ali um saldo com a distribuidora e não com outras, não é um mercado real. Então você tem limitação geográfica. Na micro e mini geração distribuída, você está preso dentro da área de concessão da distribuidora. E aí você tem um sistema de compensação de créditos, o SCEE, e aí você tem toda uma regra para usar e compensar esses créditos. Então são mercados bem diferentes. Agora, na micro e mini geração distribuída, você tem algumas vantagens. Por exemplo, como o consumidor que está no grupo B, ele não tem opção,
ele só tem apenas um único fornecedor, que é a distribuidora, e normalmente, né, as distribuidoras têm as tarifas mais altas do setor elétrico, o que acaba acontecendo? O consumidor do grupo B ele não tem opções. Então, ou ele gera a própria energia, ou ele paga a distribuidora. Não tem mais o que ele possa fazer, né? Então, na micro e mini geração distribuída, pelo menos, né, você tem uma opção, ou seja, o sistema de compensação de créditos, ele viabiliza o investimento em geração própria. Por quê? Porque parte da energia que você não vai usar simultaneamente, você injeta na rede e tem esse período de 60 meses para guardar a energia e usar depois o saldo, claro, fazendo o cálculo do ajuste com base no sistema de compensação. Então, existe, né, digamos assim, uma certa perda de saldo, claro, mas tem que compensar os custos também do uso do fio, então é justo, digamos assim, né? Então a legislação está ali, tem que ser cumprida, né? Bom, o que acontece então? Na autoprodução, olhando para o ambiente livre, né, você pode então fazer algumas estratégias. Você pode produzir parte da energia, por exemplo, 20%, e comprar o restante no mercado. Pensando que 80% ainda é um volume interessante, você ainda vai ser interessante para quem quer vender, né? Porque se você produz, por exemplo, 80% e você vai comprar só 20% do que você precisa, você não é mais tão interessante agora para quem vai vender. No mercado cativo, a distribuidora é obrigada a te fornecer energia. No ambiente livre, não. Você tem que ser interessante para quem vai vender energia para você. Então esse, vamos dizer assim, é um diferencial, né? Ou seja, existe uma estratégia para viabilizar a autoprodução. Então, se você quiser viabilizar uma autoprodução, o normal, eu vou até explicar duas formas, tá? A primeira é a forma mais comum. Então, que a gente chama de normal, né? Você investe numa autoprodução que tem uma capacidade ali de 20%, 25% da sua necessidade e o resto você compra no ambiente livre. Ah, Josemar, mas e se eu injetar na rede? Não, não tem como isso acontecer, porque na própria implantação do sistema você vai usar equipamentos que inibem fisicamente a injeção. Então, se tiver algum rápido momento ali que sobrou energia, ela não vai ser injetada na rede, ela vai ser ceifada. Só que na média, você está atendendo 20% a sua unidade, né? E na média você compra os outros 80% do mercado. Então, essa estratégia viabiliza muito as usinas de autoprodução. Bom, e se eu quisesse produzir 100%, posso fazer? Também pode, mas a estratégia é um pouco diferente. Se você produz 100%, você tem momentos, né, que você vai precisar injetar na rede e tem momentos que você vai precisar consumir da rede, porque a simultaneidade não tem como ser 100%, né? Por exemplo, no período da noite, você vai precisar da energia da rede. E lembra, não existe sistema de compensação lá no ambiente livre. Então, você tem que pensar pelo saldo. Só que o preço de liquidação das diferenças no mercado de curto prazo, ele é horário. Então, se eu injeto a energia às 2 da tarde, o preço é 1. Se eu venho absorver, né, ou seja, eu consumo a energia às 2 horas da madrugada, o preço é outro. Então, como é que eu vou fazer para equilibrar isso? Como é que eu vou ter certeza que eu vou vender por um preço e quando eu precisar eu vou comprar e o saldo vai dar 0 a 0 ou até me dar algum ganho? Então, aí você precisa de um gestor de energia que saiba usar as estratégias de hedge na hora da compra da energia. Então existe todo um sistema ali que você consegue, mas isso realmente você precisa de um profissional, né? Se você não entende do mercado, ou você se qualifica para entender essas estratégias, ou então você contrata um gestor. É muito arriscado você tentar fazer sozinho, né? Bom, e na micro e mini geração distribuída, né? Ali na micro e mini geração distribuída, você pode ter um sistema de geração que abastece, digamos assim, 100% da unidade. Faz até sentido porque, como você tem um sistema de créditos, você simplesmente injeta na rede e pronto, né? Não existe risco de oscilação de preço, fica o risco para a distribuidora. Não existe, por exemplo, um custo, né, para você pagar para aguardar. Esse custo vai ficar com a distribuidora, porque basicamente o que ela vai fazer? Do ponto de vista prático, a distribuidora pega toda a energia de micro e mini geração que ela recebeu na rede dela como injeção, ela vai acabar abatendo isso nos contratos que ela tem dos fornecedores, né? O que vai acabar acontecendo então? Existe um ajuste contábil.
Só que quando a distribuidora precisar te devolver a energia, vamos supor que você injeta hoje e daqui a 6 meses você queira usar uma boa parte do saldo, né? Você aumentou seu consumo e vai usar bastante do crédito. A distribuidora não tem jeito, ela vai ter que ir no mercado e comprar pelo preço que estiver. Ela vai ter que originar essa energia, porque a energia não fica parada em algum lugar por 6 meses esperando. Ou seja, todo o risco contábil fica com a distribuidora, né? Todo o risco operacional fica com a distribuidora. Por isso que existe, né, um custo indireto em operacionalizar o sistema de compensação de créditos, né? Faz sentido, não tem como, né, você operar alguma coisa sem custos, né? Tudo tem custos, tudo tem riscos. Ou você assume os custos e riscos, ou você transfere para alguém. Só que se essa terceira parte recebe custos e riscos, por óbvio, né, ela vai querer ser remunerada, né, ter uma receita sobre isso. Então, por isso que existe toda uma regra, né? Essa regra ainda não é, vamos dizer assim, perfeita, né? Muitas pessoas sugerem melhorias, criticam, né? Então, assim, com certeza teremos mudanças com o tempo. Mas para mostrar para vocês aqui, ainda é viável, né, fazer um investimento. Só que agora tem uma diferença importantíssima, tá? Como no ambiente livre, você é livre para escolher os fornecedores, você só vai optar por autoprodução se fizer sentido financeiro. Ou seja, faz mais sentido eu comprar a energia a um custo barato ou eu produzir a minha própria energia. Então eu tenho que verificar quanto custa produzir a minha energia. Né? Porque pensa, como é que uma usina, por exemplo, de 100 kW, ela consegue produzir o meu montante mais barato do que uma usina de 50 megawatts, né? Que vai me vender uma fração. Então, lógico, né, é igual eu querer plantar, por exemplo, maçãs na minha casa para não precisar comprar maçãs na fruteira, no supermercado. Se eu moro num sítio, isso faz sentido. Se eu moro num apartamento, essa estratégia já é impossível, né? Então, cada situação é uma situação. Então, a autoprodução ela tem viabilidade, mas você precisa verificar caso a caso para poder estruturar. Algumas pequenas são viáveis, mas aí se você aumenta um pouco o tamanho, já não é mais tão viável. Outras, quanto maior, melhor. Então, depende muito de quem é o consumidor, de quem vai usar essa energia, né? E também na autoprodução dá para fazer junto à carga e separado da carga. Na micro e mini geração, aí nós temos uma vantagem em função, né, pensando no sentido de investidores, né? O consumidor ele não tem opções, certo? Então, quanto maior for a usina, geralmente melhor é. Só que tem um risco de longo prazo aí, né? O mercado não tem como ele ficar nesse formato para sempre. O mercado cativo, ele matematicamente, fisicamente, ou seja, ele vem diminuindo. Não dá para manter ele com incentivos artificiais, né? Então, espera-se que o mercado cativo, com o tempo, ele acabe ou sendo extinto ou ele vai ter que conviver em paralelo com o ambiente livre no sentido geral, né? Ou seja, as pessoas tendo a liberdade, né, a livre escolha de poder estar em um mercado ou no outro. Ou seja, a pessoa tem que escolher o que é melhor para ela, né? E aí, uma vez que você tem isso, ou seja, você não vai optar por gerar a própria energia se você pode comprar ela mais barata. Isso até é um ponto importante, né? Porque muitos falam assim, se o mercado livre de energia abrir para todo mundo, os preços vão subir. É impossível subir, pessoal, porque se os preços subissem e o mercado é livre, surgiriam mais investidores interessados em construir mais usinas para poder vender nesse preço alto. É assim que funciona o mercado, né? Se o preço sobe, atrai mais e mais investidores, né? E aí você aumentando a oferta, o preço cai. O preço caindo diminui o interesse de investidores, o consumo ao longo do tempo geralmente aumenta, e aí você de novo tem o preço mais alto, e aí são os ciclos de preço normal em quaisquer mercados, né? Todo mercado é assim. No mercado, por exemplo, da proteína, você tem anos em que a carne é muito mais barata que os outros anos. Por quê? Porque quando o preço da carne sobe muito, demora um tempo, né, para você produzir a proteína, e aí todo o produtor ali se preparando. Quando entra a oferta, quando chega no supermercado, a oferta pode chegar muito mais do que a demanda, porque se o preço está muito alto, as pessoas elas estão comprando menos, né? Aí quando chega a oferta,
o preço, então, primeiro, tenta se manter, quem está vendendo tenta manter naquele preço, percebe, né, que não está conseguindo vender, começa a fazer as promoções, daqui a pouco o preço da promoção vira o preço normal, e aí você tem ciclos de preço. Isso em todos os mercados é assim, né? O preço sobe, o preço desce, porque ele oscila de acordo com a oferta e procura. Então é impossível, né? O pessoal pode comprar, mas em outros países, eles tiveram ciclo de preço baixo, estão tendo ciclo de preço alto, já está aumentando a oferta, né? Porque os investidores, eles olhando o preço, eles vão investir. Então daqui a 1, 2, 3 anos o preço cai de novo. Por quê? Porque chega a nova oferta, né? E também tem um efeito regulatório, né? Por exemplo, se eu olho para a Inglaterra, eu olho, por exemplo, Alemanha, Espanha, não são países em que a geração renovável ela tem uma alta eficiência. Então, se eu colocar um painel fotovoltaico na Alemanha, ele não tem o mesmo efeito que o Brasil, por exemplo, né? Porque tem a incidência solar que é diferenciada. Então, a atratividade é maior nas fontes convencionais. Só que aí você tem um problema, né? Ou seja, existem políticas públicas que não permitem ou dificultam, né, o investimento em fontes convencionais. O que acaba acontecendo? O pessoal acaba tendo que investir mesmo na renovável, só que aí o preço fica lá em cima, porque a tecnologia é renovável, a produção da energia ela é mais cara, não tem muito o que fazer. É uma produção intermitente, você tem uma produção firme menor do que as opções convencionais, é uma questão física, não tem o que fazer, né? E aí, bom, aí os preços ficam mais altos ali. Só que de repente, se vem uma política nova, né, por exemplo, vamos voltar a permitir fontes convencionais, aí pressiona o preço para baixo, né? Ou seja, os ciclos eles vão acontecer de alguma forma, né? E também, lembrando que as tecnologias elas melhoram, elas evoluem, né? Então, você tem ali ciclos, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts, né? Há 100 anos atrás, ela iluminava a mesma coisa que uma lâmpada de 9 watts moderna hoje. Então você diminuiu muito a potência, ou seja, você gasta menos dinheiro para ter o mesmo ganho em iluminação. Então você tem como se fosse um aumento da eficiência, né, dos equipamentos, do consumo. Né? É uma pressão normal de mercado, né? Então o equilíbrio é natural. Então falando em oportunidades aqui, os dois têm oportunidades, né? Porém prestem muita atenção na micro e mini geração distribuída, porque a partir do momento em que o cliente tiver mais do que duas opções, ou seja, ele pode escolher entre ficar na distribuidora, ou produzir a própria energia, ou ir para o mercado livre de energia, e lá também ele pode optar por produzir a própria energia, ele vai escolher o que for mais barato. E não faltam empresas ofertando serviços e produtos, né, pessoal? Então, assim, a liberdade acaba trazendo o preço para baixo, mas é normal, né? Não tem muito que a gente fazer, ou seja, se fizer o caminho contrário, proibimos o mercado livre de energia, aí a gente fica atrasado, né? Porque os outros países vão avançando, tá certo que nada é perfeito, né? O pessoal fala, mas tem países ali que eles abriram o mercado e o preço subiu. Não subiu, porque se você olha a receita, né? Ou seja, por exemplo, qual é o salário mínimo no país X? Qual é o preço da energia? Faz um cálculo ali. Então o preço da energia é um percentual em relação à média salarial. No Brasil, o preço da energia pode até ser menor, fazendo a conversão direta em dólar ou euro. Só que é uma mordida muito grande no salário mínimo do brasileiro. Então, proporcionalmente, o brasileiro tem mais dificuldade de pagar a energia, mesmo ela tendo valor menor, do que, por exemplo, um europeu, pegando salários médios, né? Então, temos que tomar cuidado, né? Porque números são muito fáceis de martelar, né? A gente pode pegar um número aqui, um número ali, ou seja, já vimos ali o IBGE, né? O IBGE, hoje, você tem 30 e poucos milhões de pessoas ali recebendo Bolsa Família, aí você tem ali a condição de receber, por exemplo, a pessoa não estar trabalhando. Aí você olha o número de desempregados, aí está o número em 4 milhões, uma coisa assim. Por quê? Porque eles não levam em consideração quem recebe Bolsa Família. Olha, aí você vai jogando os números, né? E isso funciona no setor elétrico também, isso é normal, né? Ou seja, os governos eles querem sempre parecer melhor do que são. No mundo todo é assim, não tem o que fazer, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que olhar o número real mesmo, né? O número real é aquele que funciona. O que funciona é o que a gente consegue colocar ali, que a matemática não deixa mentir para nós, né? Então tem que tomar muito cuidado. Certo, pessoal? É isso então. Então, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no canal e vamos lá.
e deixo o convite para que conheçam o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?